E nesse espaço, o professor Salésio D'Agostino. Aqui eu tenho de Manaus, o Ribamar Neves, cumprimentando aí o Salésio, o programa, né? E diz assim, temos acompanhado as suas explicações sobre assuntos contábeis neste programa, que gostamos muito. O senhor é muito bem didático e muito focado nas suas explanações. Gostaríamos, se possível, que o senhor nos dissesse por que o contador é menos valorizado, prestigiado, do que outras profissões liberais, como, por exemplo, o advogado e o médico. O senhor poderia nos explicar? Ribamar Neves, Manaus, um grande abraço aí. Manaus é maravilhosa, adoro Manaus, andei muito de barco lá em Manaus. E aí, Salésio? Pois é, tu sabes que esse questionamento feito pelo Ribamar é fruto da falta de propósitos definidos. Quando se quer alcançar alguma coisa, ela torna-se fácil quando se quer atingir aquele objetivo. E essa falta de propósito, ela não é culpa somente de conselho de contabilidade, de sindicato, mas também tem como culpa as nossas instituições de ensino. Ora, para alguém ser valorizado, existe o primeiro ponto, para que serve o profissional? E esta definição, esse lacre, não é isso? Esta base é fundamental. Aí eu pergunto, para que serve o contador? A sociedade sabe para que serve? O profissional sabe para que serve o contador? O contador sabe para que ele serve? Ora, todos sabem que o advogado cuida das leis, não é isso? Qualquer dúvida na aplicação de uma lei, qualquer dúvida que nós temos, né, na interpretação de uma lei, procuramos quem? O advogado. Por quê? A sociedade sabe, o advogado sabe, que o campo de atuação dele é a lei. Todos sabem, né, que o médico se preocupa com o corpo humano. Qualquer doença, qualquer problema que nós temos no corpo humano, onde é que nós procuramos? O médico. Aí eu pergunto, qual é o campo de atuação do contador? Então verifica o quê? Esta falta de propósito definido começa na faculdade. E a faculdade precisa orientar os alunos, e os alunos e a sociedade, e assim sucessivamente. E nós precisamos saber, precisamos difundir que o contador cuida do patrimônio. O contador é o agente, é o responsável pela saúde patrimonial dos agentes econômicos e sociais para prosperarem. O contador cuida de ativo, de passivo, despesa, receita, custos, não é isso? Cuida de todas as suas movimentações. Se uma empresa está indo mal, né, não consegue pagar as contas, tem que buscar o contador. Quer dizer, o contador cuida do patrimônio monetário dos agentes econômicos e sociais para prosperar. Então, isso nós precisamos levar para a sociedade. A sociedade tem que entender que quando se fala em contabilidade, nós estamos falando em patrimônio. Se eu tenho algum problema para ser resolvido e esse problema atinge o patrimônio, eu tenho que buscar a orientação do contador. Entende? O contador é esse agente, e isso precisa ficar muito bem definido. O advogado cuida das leis, o médico cuida do corpo humano, o veterinário cuida dos animais, e o contador cuida do quê? Do patrimônio. Surgindo problemas patrimoniais, é o contador que tem que ser chamado, e isso nós precisamos orientar. E isso está faltando para nós. Quando nós falamos, né? Quando nós falamos de contador, eu já tenho que ter em mente, este é o profissional que cuida da saúde do meu patrimônio, que com esse profissional eu não vou ter problemas, né, de patrimoniais, eu não vou ter problema de ter prejuízo, eu não vou ter problema de quebrar. Por que isso? Porque eu estou sendo bem orientado. Então, o que nós precisamos fazer, Ribamar, é fixar, dizer o seguinte, a partir de hoje, vamos falar menos contabilidade e mais patrimônio, ok? Olha só, quando você diz assim, você tem que ter contabilidade,
Esquece, não é você tem que ter contabilidade. Diz assim, ó, você tem que apurar o seu patrimônio, porque sem o seu patrimônio você não sabe como está e aonde quer chegar. Quando se diz, vou cuidar da tua contabilidade, esquece, não diz vou cuidar da tua contabilidade, vou cuidar do teu patrimônio, porque se eu cuidar do teu patrimônio, tu vai bem. Quando as pessoas dizem assim, inclusive, me veio uma pergunta que é o seguinte, professor, o que significa escriturar em forma contábil? Ora, se contabilidade é patrimônio, escriturar em forma contábil é escriturar em forma patrimonial, é escriturar de tal maneira que se apura o patrimônio. É por isso que se diz, o patrimônio, para ser apurado, eu tenho que usar os princípios e as bases todas, né? A competência, porque sem competência eu não apuro o patrimônio. Então é isso. 2022, vamos fazer uma campanha de valorização do contador. E para nós valorizar o contador, temos que fazer com que a sociedade conheça que o campo de atuação do contador e a responsabilidade do contador é o patrimônio. Entende? Semana passada, eu estive participando de uma assembleia virtual e as pessoas falam em contabilidade. Eu digo, meus amigos, contabilidade são princípios, são bases, são procedimentos para apurar o patrimônio. Se vocês não apurarem o patrimônio, vocês não saberão como é que vocês estão. Nós temos que nos preocupar com isso. Então, e eu quero dar um recado para o Conselho Federal de Contabilidade. Conselho Federal de Contabilidade, por favor, se você quer valorizar a profissão, valorizar a contabilidade, valorizar o profissional, faça uma campanha direta das atividades do contador, da responsabilidade dele. Você fez agora uma campanha que dizia o seguinte, que o contador é essencial para todos. Ora, isso é jogar dinheiro fora. O contador é essencial para todos. Não, o contador não é essencial para todos, não. O contador, ele é essencial para proteger o patrimônio das pessoas. E isso tem que ser colocado. Não adianta dizer que é para todos. É para todos, é para ninguém também. Então, isso não é nada. Então, o que nós temos é que dizer, sociedade, se você tem algum problema no seu patrimônio, chame o contador. Este é o profissional que cuida dessa área. Se você quer fazer um inventário, precisa apurar o seu patrimônio, chame o contador. Se você precisa apurar qualquer valor que envolve o patrimônio, chame o contador. Se você está com prejuízo, isso aí está fazendo com que o seu patrimônio está reduzindo, chame o contador. Se você quer saber quanto é que você tem que produzir para manter um ponto de equilíbrio, para manter um ganho, chame o contador, porque tudo isso envolve o patrimônio e isto é campo de atividade do contador, é campo de estudo do contador. O contador, ele não se preocupa em apurar tributos. Sim, ele também se preocupa, mas esse não é o principal. Nós temos que esquecer, nós temos que mudar aquele conceito transmitido para a sociedade que contabilidade só gera obrigações para a pessoa jurídica, que é um sistema burocrático. Não, a contabilidade são todas as técnicas usadas para apurar corretamente o patrimônio. E isso é que nós temos que nos focar, tá bem? Então, o que nós precisamos é o seguinte, mudar. E para nós mudar, nós temos que focar num propósito. E o nosso propósito é o quê? Valorizar. E para que eu seja valorizado, eu preciso saber, preciso mostrar para a sociedade qual é a minha função, a minha responsabilidade. E a minha responsabilidade como contador é proteger o teu patrimônio para que você prospere, para que você gere emprego, para que você gere renda. Porque esse é o propósito dos contadores. Muito bem. Aliás, observando aqui que o próprio Ribamar fala, por que profissionais de contabilidade não são tão valorizados como o advogado e o médico? Eu diria o seguinte, o dia que os contadores tiverem uma instituição que os defenda como os médicos e os advogados têm, vocês serão bem mais valorizados. Obrigado, Salésio. Um abraço. Até a semana que vem. Até a semana que vem.